Shalom, meus amados. Deixa eu compartilhar com vocês uma treta que rolou no meio gospel entre o grande apóstolo Paulo e o grande apóstolo Pedro. Vocês sabiam que rolou uma treta, uma certa ocasião entre eles? E o apóstolo Paulo, ele revela isso quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2. E o apóstolo Paulo, ele usa ali palavras bem fortes. Ele diz assim, vou ler o texto, Gálatas 2:11. Ele diz assim: "E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível." Então Paulo diz, olha, eu tive que resistir na cara a cara, uma treta aí, e Paulo chamou Pedro na regulagem, e a treta rolou mesmo. E Paulo não tem nenhum problema em revelar isso. Aliás, a Bíblia inteira não esconde nada de ninguém, erro de quem quer que seja. E quais foram então esses erros que Pedro cometeu e Paulo precisou resistir-lhe na cara e dar uma repreensão dura? Olha o que aconteceu. Pedro, ele mantinha comunhão com os gentios, os não-judeus, e comia com eles, né? E aí, quando chegou a visita de Tiago, irmão de Jesus, aí o que aconteceu? Paulo, com o grupo de judeus que foram os judeus que foram chegando, aí Pedro foi se afastando dos gentios, abandonando o comportamento dos gentios que Pedro já tinha participado junto com eles e pulou fora. Paulo soube disso. E quando na viagem missionária chega Pedro até Antioquia, Paulo diz, é agora que eu pego ele. E a treta rolou. Aí Paulo vai dizer para Pedro, Pedro, que negócio é esse, rapaz? Você, enquanto o grupo de judeus não chegou até a Antioquia ou até aquela região da Galácia, das igrejas da Galácia, você sentava com os gentios, comia com eles, de boa. E aí o que aconteceu? Os judeus chegaram e você se afastou deles. Você cometeu alguns erros aí. E eu quero falar diretamente com você. Primeiro erro que Pedro cometeu aí foi uma certa discriminação para com os gentios. E o texto vai dizer isso com clareza. No capítulo 2 de Gálatas, e toda essa treta rola no capítulo 2, a gente vai ver que no verso 13 o apóstolo Paulo diz assim, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então Pedro discriminou os gentios e ainda foi dissimulado com eles. Agiu com hipocrisia. Será que foi isso mesmo? Paulo vai e continua, intensificando inclusive ou colocando mais luz, mais clareza a esse erro cometido por Pedro. Ele diz assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, é o verso 14 que eu estou lendo. Aí ele diz assim, Paulo diz assim a Pedro, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Pedro, que negócio é esse? Você é judeu e aí você não vive como judeu, você vive como gentio, sem problema nenhum isso. Mas você quer obrigar os gentios a viver como judeu? Você quer obrigar os gentios a fazer coisas que você não faz? Sabe como é que é o nome disso? Hipocrisia. Líder, cuidado com a hipocrisia. Mas Paulo levanta outras questões nesse erro aí cometido por Pedro. O outro erro é
doutrinário. Olha o que é que Pedro vai ter que ouvir de Paulo. Aí ele diz assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, Paulo diz a Pedro: ó Pedro, a gente já tomou uma decisão por Jesus. É um erro doutrinário, e eu diria um erro teológico, você agora achar que vai ser salvo praticando a lei, junto com o grupo de judeus que foi chegando aí. Será que você está recuando? Você não tem convicção da sua fé em Jesus para te salvar? Aí o apóstolo Paulo, mais adiante, ele diz assim no verso 21 de Gálatas 2, eu não aniquilo a graça de Deus. Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus. Ele estava dizendo, Pedro, você quer anular a graça de Deus e agora quer viver pela lei? E ainda quer obrigar os gentios a fazer isso? Opa, alto lá, para com isso. Nós vivemos agora pela fé em Jesus e salvos pela graça de Jesus. E nós não podemos impor absolutamente nada sobre a vida dos gentios que estão se convertendo agora, e muito menos impor para eles práticas do judaísmo, coisa que nem a gente, como judeu, faz mais. Então, primeiro erro de Pedro aí, só recapitulando, o erro que ele comete aí é de dissimulado, de hipocrisia. Depois ele comete um erro doutrinário, teológico, e depois ele vai cometer o erro de correr o risco de estar anulando a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas olha, parece que essa treta, graças a Deus, foi muito bem resolvida pela maturidade de Pedro, que entendeu a mensagem. E como é que a gente sabe disso? Pela segunda carta que Pedro escreve, ele cita Paulo. E ele cita Paulo de uma maneira muito carinhosa. Ele diz assim como nosso amado Paulo. E ainda diz assim, ele, nas suas cartas, nos seus escritos, né, ele levanta questões doutrinárias que muitas vezes é de difícil compreensão, principalmente para os indoutos. Então, resolveu-se a treta, reinou a paz, mas a doutrina foi mantida. E, à luz do Evangelho, a gente observa, seja quem for, se cometer erro, deve sim ser repreendido. E Paulo fez isso abertamente, na frente de todo mundo. E como se não bastasse, Paulo deixou isso registrado, escrito, como uma lição. Não importa se você é evangelista, pastor, líder, apóstolo, profeta, se errar, você é passível, sim, de ser corrigido. Entendeu a mensagem? Deus te abençoe. Shalom.